Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que bom ver afirmações positivas, dizendo que vocês estão bem. Eu estou muito feliz por estar aqui e vocês sabem que todas as pessoas que passaram aqui antes de mim também estavam muito felizes. E quando nós estamos felizes, estamos num lugar onde nós nos sentimos bem, onde nós estamos felizes, nós também convidamos as pessoas para que possam desfrutar dessa alegria que nós estamos aproveitando neste momento. Então, quero aproveitar nesse momento para saudar as pessoas que estão acompanhando o nosso culto pela internet e dizer que você é muito bem-vindo entre nós. Nós ficaremos muito felizes em poder recebê-lo e esperamos você aqui. Faça planos para estar junto conosco. Eu sei que você já recebeu alguns convites nessa noite, mas fica mais um porque é realmente muito bom estar diante da presença de Deus. E todos os que estamos aqui nessa noite concordamos e cremos nisso. Nessa noite, gostaria de iniciar a meditação convidando vocês a refletirem junto comigo sobre um assunto que eu considero muito especial. Se tem um assunto que eu gosto de falar a respeito, é o assunto da justificação pela fé, da salvação e de como Deus atua para poder restaurar-nos à imagem e semelhança dele. E nessa noite eu gostaria de falar sobre um desses aspectos relacionados à salvação que Jesus Cristo pode nos oferecer. Eu gostaria de falar sobre o perdão e como o perdão pode nos ajudar a vencer um sentimento tão destrutivo que é o sentimento de culpa. Eu sei que nós estamos encerrando o mês de setembro, nós tivemos várias ações realizadas em muitos lugares com relação ao Setembro Amarelo. Eu vi, inclusive ontem, pouco antes de dormir, estava ali vendo algumas coisas nas redes sociais e pude ver que algumas escolas fizeram um movimento muito legal, muito bonito de conscientizar as pessoas sobre um problema tão grande que nós enfrentamos. E eu parei para pensar que muitas pessoas acabam chegando a um ponto onde se veem depressivas, onde se vem com uma tendência e um desejo de tirar a sua vida porque muitas vezes não conseguem se perdoar, acabam passando por um processo de depressão e a gente sabe que vários motivos podem causar um quadro como esse, mas um deles também é a culpa, a incapacidade de se perdoar e de entender como Deus pode nos livrar da culpa pelos erros que nós cometemos no passado. Pensando nisso, obviamente, gostaria de compartilhar com vocês o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão, sobre o perdão de Deus. Falando nisso, todos nós precisamos do perdão, porque no final das contas, somos todos pecadores. Então, esse sermão é para todos, é para mim, é para você que está nos acompanhando pela internet. É um sermão que eu creio que pode nos ajudar a entender ou reafirmar um entendimento que nós já possuímos sobre aquilo que Deus deseja para o nosso viver. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, onde nós leremos alguns versos do capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Abra a sua Bíblia aí comigo. Pode ser no tablet, abre uma outra aba no navegador, caso esteja acompanhando pela internet, no seu celular. Enfim, acompanhe conosco a leitura dos textos bíblicos que teremos nessa noite. Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ler neste capítulo 2 versos, tá? Versículo 6 e também o versículo 7. Quando nós falamos sobre Deus, existem algumas características nele que nos chamam muito a atenção. Essas características que Deus possui são chamadas de atributos divinos. E os atributos divinos são vários e todos eles nos trazem uma sensação muito boa, porque nós entendemos o quanto Deus, no final das contas, é de fato amor, assim como a Bíblia diz. E um dos atributos de Deus que eu gostaria de convidar você a refletir nessa noite é o que nós encontramos nesse verso. Olha só o que está escrito nesses versículos. Diz o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou. Ou seja, o Senhor passou por diante de Moisés, e Moisés, então, ao ver a presença de Deus, clamou o seguinte. Acompanhe comigo. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. E aqui no versículo 7 faz alguns comentários acerca de Deus que são muito, mas muito interessantes. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Olha só que atributo maravilhoso nós encontramos no ser de Deus. Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso e ele está sempre disposto a perdoar os nossos pecados.
Perceba que Deus, ele sempre busca no ser humano a restauração completa daquilo que ele imaginou desde o princípio. E por falar no princípio, nós temos acompanhado, nessa primeira lição do trimestre, algo muito bonito, né? Nós temos visto como Deus fez ali do Jardim do Éden uma sala de aula. E eu gosto de falar que esse tema é muito bonito porque, mesmo nós sabendo de todo o contexto e imaginando todas as coisas que aconteceram ali no Jardim do Éden, nós podemos ainda ver que Deus, ele sempre mantém os seus atributos e ele sempre age para resgatar a humanidade. Mesmo quando o ser humano peca, mesmo quando o ser humano desobedece a Deus, Deus está sempre ali disposto a conceder a misericórdia. Como Moisés disse, ele é perdoador, ele quer perdoar os nossos pecados e ele deseja fazer com que nós saibamos o quanto ele nos ama e o quanto ele espera que nós alcancemos a redenção e a salvação no final de todas as coisas. Deus tem como uma de suas características o perdão. Deus é perdoador. E nessa noite eu gostaria de falar sobre esse sentimento tão especial, que é o sentimento de ser perdoado. Jesus Cristo, ele espera que nós saiamos desse culto com o nosso coração mais leve. E eu cito nesse momento um verso, nós não vamos procurá-lo na Bíblia, mas você com certeza se recorda dele, que lá em Mateus, no capítulo 11, nós vemos Jesus Cristo dizendo o seguinte, nos versículos 28 a 30, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu leio esse verso, eu entendo muito bem o que Jesus Cristo quer me dizer. Não importa quais são os fardos que eu tenho carregado por conta dos meus pecados. Não importa o fardo que eu tenho carregado por conta dos meus erros. Jesus Cristo me promete que se eu me chegar até Ele, Ele pode trocar esse fardo tão pesado por um fardo leve e por um jugo suave. Nessa noite, eu gostaria de trazer uma mensagem de conforto. Uma mensagem que pode fazer com que o nosso coração seja acalentado em meio a tantos momentos de dificuldade que nós enfrentamos por conta dos nossos erros. Esse é um assunto que realmente me chama muita atenção. Eu gostaria de analisar alguns aspectos do perdão, como eu já disse, mas partindo desde o princípio. É por isso que eu convido você a analisar agora o que a Bíblia diz sobre nós, sobre os seres humanos. Quero convidar você a ler alguns versos comigo. O primeiro deles está lá em Gênesis, no capítulo 3. Acabamos de falar sobre a criação de todas as coisas. Na lição dessa semana, nós temos acompanhado como Deus é um grande professor e tem algumas lições importantes a nos ensinar. E eu gostaria de começar a analisar quem é o ser humano a partir da perspectiva que nos é apresentada em Gênesis, no capítulo 3. Esse capítulo é um capítulo que é extremamente interessante e tem várias nuances que nos ajudam a entender exatamente quem Deus é, como o ser humano era e como são descritas lá em Romanos, no capítulo 6, 23. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse verso de cor. No texto de Romanos 6, versículo 23, nós lemos e nós precisamos urgentemente dessa solução. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como aquele que pode nos livrar das consequências do pecado e como aquele que pode nos livrar de tudo aquilo que nós conhecemos como pecado. Infelizmente, o pecado ele não é apenas um ato. Falando teologicamente, a Bíblia nos apresenta que os pecados eles podem incluir 3 nuances principais. Uma delas são os atos. Nós cometemos atos pecaminosos. Nós pecamos. E o pecado é um ato. Mas, além disso, nós sabemos também que o pecado pode ser considerado uma natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma propensão ao erro, nós temos facilidade em fazer aquilo que é errado. Você já parou para pensar nisso? É muito fácil nós fazermos aquilo que é errado, mas quando você precisa fazer aquilo que é certo, você precisa se esforçar para fazê-lo. Você precisa lutar para poder conseguir alcançar aquilo. E muitas vezes é difícil nós fazermos exatamente aquilo que é correto. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. É fácil? Minha mãe é uma pessoa que costuma mentir, muito pelo contrário, mas nós percebemos que nós aprendemos naturalmente a mentir. Você está numa situação de perigo, você está numa situação onde você percebe que você vai ser desmascarado. E para tentar evitar que as pessoas saibam que você cometeu erro, o que é que você faz? Você mente. Pelo menos essa é a tendência natural. E é aí que nós percebemos que nós não precisamos treinar para ser pecadores. Nós nascemos com uma natureza que naturalmente nos leva a fazer aquilo que é errado. E o apóstolo Paulo destrincha muito essa questão da luta espiritual lá em Romanos, no capítulo 7, onde nós podemos perceber e entender que essa realmente é uma grande luta. E, infelizmente, muitas vezes nós somos vencidos pela nossa natureza pecaminosa. E é aí que nós entendemos a terceira nuance sobre o pecado. O pecado também pode ser um poder escravizante.
O pecado, por vezes, consegue nos escravizar. É por isso que nós entendemos que várias pessoas, depois de cometer os seus erros, entram num ciclo vicioso, onde pecado após pecado ela tenta solucionar o primeiro pecado que ela havia cometido. Nós temos um exemplo bíblico para isso. Nós temos o caso de Davi, naquele episódio fatídico onde ele se envolve com a esposa de Urias. Inclusive, mais à frente, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Mas, antes de nós passarmos para essa história, eu gostaria de ler com vocês um texto que está em João, no capítulo 8, versículo 34. Vire mais algumas páginas na sua Bíblia comigo. Gostaria de adiantar que alguns textos serão lidos nesta noite. E eu acredito que, para falar sobre esse assunto da natureza pecaminosa, do perdão e de como Jesus Cristo nos resgata, são muitos os textos que estão à nossa disposição. Mas eu separei alguns nessa noite que nos ajudam a entender como nós podemos nos livrar dessa natureza pecaminosa. Nós vamos ler agora João, capítulo 8, no versículo 34. João, capítulo 8, versículo 34. Jesus Cristo está aqui numa conversa com os fariseus. Na verdade, conversa é uma maneira carinhosa de falar sobre um debate que Jesus Cristo estava tendo com eles. Na verdade, Jesus está aqui também discursando para algumas pessoas que haviam crido nele, mas agora haviam abandonado a crença de que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. E então, Jesus Cristo, depois de dizer algumas palavras para eles, no versículo 34, fala sobre qual é o segredo para que nós possamos vencer essa natureza pecaminosa, para que nós possamos impedir que o pecado nos domine por completo. João 8, versículo 34. Está escrito assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aqui nós vemos o próprio Jesus Cristo falando que o pecado é um poder escravizante. Mas Jesus Cristo nos diz como nós podemos ser libertos. E então ele segue no versículo 35 dizendo o seguinte: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E então ele diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A única maneira de nós nos livrarmos do grande problema do pecado é nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Ele diz claramente quais são as consequências dessa escolha. Ele diz que aquele que é escravo do pecado, ele permanece fora de casa. Mas aquele que aceita ser liberto pelo Filho, ele também ganha o direito de ser filho e ele também agora recebe o direito a acessar a casa, falando aqui figuradamente sobre a entrada no reino de Deus. Aquele que é escravo do pecado não pode acessar o reino de Deus, mas aquele que é liberto dessa escravidão do pecado, ele sim pode e permanecerá para sempre diante do Pai. Jesus Cristo diz que ele é a saída para nos livrar de todos os problemas que o pecado nos causa. O pecado, infelizmente, entrou e contaminou toda a humanidade. Nós pecamos por isso, nós somos naturalmente pecadores, nós às vezes somos dominados por esse pecado, mas nós temos a possibilidade de liberdade em Cristo Jesus. E é o mesmo Cristo Jesus que nos livra da culpa que nós carregamos por conta desse pecado. O pecado, ele deixa marcas em nossa vida. O pecado, ele deixa consequências que são visíveis, que podem ser sentidas. Mas Jesus Cristo é especialista em transformar corações que estavam quebrantados. Certa vez, falando sobre o problema que o pecado nos causa, ouvi uma ilustração que eu considerei muito interessante e apropriada para esse momento. Um pai tinha um filho que costumava ser muito desobediente. Eu sei que muitos aqui são pais. E eu, conversando com alguns amigos que têm filhos, eles dizem o seguinte, que geralmente tem um filho que dá mais trabalho do que o outro. Eles dizem, impressionante, um geralmente dá mais trabalho que o outro. Em casa, geralmente, quem dava trabalho era eu. Mas, falando sobre essa ilustração do filho desobediente, quando eu vi essa ilustração, eu tomei essa ilustração realmente como algo que aconteceu de fato em minha vida. Essa ilustração diz basicamente o seguinte, diz que um pai chegou para o seu filho, que era muito desobediente, e disse o seguinte, filho, eu preciso que você mude o seu comportamento. Você me desobedece sempre. Você está sempre desobedecendo, você está sempre fazendo aquilo que eu disse para você não fazer. Sabe, eu quero mostrar para você, de maneira prática, o que é que toda essa desobediência causa. E então o pai disse o seguinte, vem cá, quero apresentar uma coisa para você. O pai então saiu com o filho para o pátio, levou ele para o pátio onde tinha um poste de madeira e falou o seguinte, está vendo esse poste de madeira? Todas as vezes que você me desobedecer, eu vou colocar um preguinho nesse poste. E o filho falou, tá bom, só isso?
só isso. E então o pai, todas as vezes que aquele filho desobedecia, ele ia lá e colocava um preguinho naquele poste. E de repente, passou-se um tempo, e o filho foi andar, caminhando ali pelo pátio, e ele viu que aquele poste estava cheio de pregos. Mas estava cheio de pregos, tanto que o pai agora tinha até dificuldade de colocar um prego novo. E ele pensou, poxa vida, sério que eu tenho desobedecido meu pai tanto assim? Será que eu realmente preciso e devo continuar fazendo isso que eu estou fazendo? E aquele filho, então, vendo todo aquele prego, toda aquela situação, o pai o chamou para conversar e falou o seguinte, filho, está vendo todos aqueles pregos colocados ali? São todas as vezes que você me magoou quando você me desobedeceu. E naquele momento aquilo foi um choque para o filho, né? O filho olhou aquele poste todo repleto de pregos e tomou uma decisão. Eu não vou mais desobedecer o meu pai. Agora eu quero ser obediente de novo. E perguntou, pai, como é que a gente pode resolver esse problema? E o pai disse para ele o seguinte, filho, lembra que todas as vezes que você falhava comigo, todas as vezes que você me desobedecia, eu colocava um preguinho ali naquele poste? Agora eu vou fazer o contrário. Todas as vezes que você me obedecer, eu vou tirar um preguinho dali. E o filho, então, começou a realmente ser mais obediente. Ele começou a obedecer o pai, e o pai foi tirando preguinho por preguinho, tirando preguinho por preguinho, até que um dia o filho passou e percebeu que aquele poste estava vazio. Os pregos haviam parado de ser colocados e agora aqueles que estavam lá haviam sido tirados. E o pai, então, orgulhoso, chamou ele e falou o seguinte, filho, olha que coisa boa, olha para aquele poste, ele está totalmente vazio, não tem mais nenhum prego, e isso significa que agora você é alguém mais obediente, e o pai está muito orgulhoso de você. E o pai, então, olhou para o filho e, na verdade, percebeu que o filho não estava tão feliz assim. E então perguntou, o que foi, filho? Você não está feliz? Você mudou, agora você é alguém mais obediente. E o filho disse o seguinte, pai, eu até estou feliz porque eu me tornei uma pessoa diferente, mas eu fico triste porque as marcas não saíram do poste. Quando nós pecamos, é como se nós também colocássemos cada dia um preguinho no poste da nossa vida. Quando nós resolvemos mudar e quando nós somos transformados, é como se Jesus Cristo realmente tirasse aqueles pregos que tanto tornam a nossa vida mais difícil. Mas ainda assim nós permanecemos com algumas marcas, que são as consequências do pecado. O pecado traz consigo algumas consequências, mas eu gostaria de dizer o seguinte nessa noite, por mais que o pecado nos transforme, por mais que o pecado deixe marcas em nossa vida, Jesus Cristo é especialista em restaurar a vida daqueles que falharam e pecaram contra Ele em algum momento de sua vida. Jesus Cristo apresenta a oportunidade de nós sermos transformados por completo, apresenta a oportunidade de nós vivermos uma nova vida, e Ele promete restaurar a nossa vida à maneira como Ele esperava que nós fôssemos. Jesus Cristo é especialista em perdoar os nossos pecados. E nessa noite eu gostaria de citar para vocês algumas histórias onde nós podemos perceber biblicamente que Jesus Cristo, Deus, concede o perdão, não importa qual seja o pecado. Talvez alguns se perguntem, como é que o meu pecado pode ter perdão? Eu falei contra Deus, falei de uma maneira muito intensa, o meu pecado é muito grande. Mas eu gostaria de apresentar para vocês alguns relatos na Bíblia de pessoas que foram completamente transformadas por Jesus Cristo após aceitarem o perdão. Quero convidar você a ler comigo agora o texto de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Neste capítulo, nós temos um relato de uma repreensão. Se você ler com o tempo em casa, aquilo que acontece no capítulo 11, você vai ver uma das histórias mais tristes da Bíblia. Nós temos aqui um homem que sempre foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, cometendo talvez o maior deslize de sua vida. Davi, aquele homem que venceu o gigante Golias, nesse momento, no capítulo 11, tem talvez o episódio mais triste de sua existência. Ele comete um pecado muito grave. Só para resumir, e para nós relembrarmos essa história, ele toma Batseba, ele adultera com Batseba, e depois, para tentar resolver o problema do seu pecado, ele inventa ainda uma grande mentira, coloca uma carta nas mãos do general e pede que Urias seja colocada na frente de batalha, para que então Urias morra, e aí ele estaria livre de todo o problema que ele havia causado com o seu adultério.
Mas, apesar de nenhum ser humano descobrir isso, Deus sabia. E Deus, então, envia Natã para repreender a Davi. E no capítulo 12, nós acompanhamos a repreensão inteligente e interessante que Natã faz a Davi. Mas o mais importante em toda essa história não é o pecado que Davi cometeu, mas sim aquilo que ele diz depois de ser repreendido pelo Senhor. No capítulo 12, versículo 13, nós lemos assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi havia cometido um grande pecado. Ele havia falhado contra Deus, havia falhado contra Urias, falhado com o povo. O pecado de Davi era muito grande e, na visão de muitas pessoas, um pecado aparentemente sem perdão. Mas Davi recebeu a repreensão divina, e ele entendeu a repreensão divina como uma repreensão de alguém que o amava e queria que ele fosse completamente transformado. É por isso que Davi, depois de perceber o tamanho do erro que ele havia cometido, ele resolve pedir perdão a Deus. E ele deixou, na palavra, nós encontramos um pedido de desculpas a Deus que é muito interessante e ainda nos faz emocionar-nos até mesmo nos dias de hoje. Eu quero convidar você a voltar agora, na verdade avançar algumas páginas na sua Bíblia, até o livro de Salmos, no Salmo 51, onde nós lemos qual foi o pedido que Davi fez a Deus. E é interessante nós observarmos que esse pedido nos ajuda até mesmo a entender o que nós precisamos fazer hoje também para ter o nosso pecado perdoado. Nós vamos ler o Salmo 51. Salmo 51 é um relato sobre alguém que está plenamente arrependido dos seus pecados. No Salmo 51, nós temos um salmo que tem, por subtítulo na minha Bíblia, confissão e arrependimento. E aqui nós vemos palavras de Davi depois de ter cometido esse grande pecado. Salmo 51, vamos ler apenas alguns versos. Diz o seguinte, e esses versos servem também para nos ajudar a entender como nós podemos alcançar o perdão pelos nossos pecados. No Salmo 51 está escrito assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. No versículo 5 ele diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E então Davi faz um pedido especial a Deus, um pedido que nós também precisamos fazer quando nós reconhecemos que nós pecamos. Ele diz assim: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. E então ele diz o seguinte no versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, nesse momento, reconhece todo o pecado que ele havia cometido. Ele reconhece tudo aquilo de errado que ele havia feito de Deus, e em vez de tentar justificar o seu erro, quando ele recebe o profeta Natã, ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que pequei contra ti. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que é errado, e eu sei que você pode fazer o que você quiser comigo, que serás justo. Tudo aquilo que você quer, todo o castigo que quem sabe eu mereça. E a gente sabe que alguns escritores bíblicos até se referiam a Deus exatamente com esse linguajar, como se agora eles merecessem um castigo da parte divina pelos seus erros. E Davi então diz: Você será justo se você fizer o que quiser comigo. Mas eu te peço, Senhor, por favor, perdoa o meu pecado. Eu te peço, esqueça daquilo que eu fiz. Eu te peço, lava-me com hisopo, purifica-me, torne limpo outra vez. Coloca dentro de mim um coração que deseja ardentemente fazer aquilo que é correto. Coloca dentro de mim o desejo de fazer aquilo que é certo. E é nesse momento que nós percebemos que o mesmo problema que Davi enfrentava, nós enfrentamos, e é o mesmo problema que o apóstolo Paulo também descreve lá em Romanos, no capítulo 7. É a tentativa de fazer aquilo que é certo. É a tentativa de buscar sempre o melhor, mas ainda assim perceber que o pecado nos arrasta, às vezes, para cometer erros dos quais nós nos arrependemos durante toda a nossa vida. O Salmo 51 é um dos salmos mais importantes na Bíblia porque mostra exatamente a declaração de alguém que está arrependido pelos seus pecados. Davi, depois de muito tentar esconder os seus erros, percebeu que tudo aquilo que ele fazia para tentar apagar os seus erros apenas tornava cada vez pior a sua situação.
Mas ele, naquele momento, entendeu que existe apenas uma pessoa que pode nos transformar por completo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Talvez muitos que estão ouvindo nessa noite, até mesmo eu, às vezes tentamos apagar os nossos erros por conta própria e por nossos próprios esforços. Mas nós percebemos que nós somos insuficientes para resolver o problema dos pecados que nós cometemos. É nesse momento que Davi diz que existe apenas alguém que pode nos purificar. Existe apenas uma maneira de nós sermos transformados, e essa maneira é buscando Jesus Cristo e a oportunidade que Ele nos dá de receber o perdão. Lá em Provérbios 28, versículo 13, a gente lê que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É essa misericórdia que Jesus Cristo tem disponível para todos nós nessa noite. É essa misericórdia que Jesus Cristo quer que nós aceitemos. Jesus Cristo sabe que nós somos pecadores, mas Ele deseja transformar completamente a nossa vida. Davi, ele foi perdoado pelos seus erros. Ele teve uma vida completamente diferente depois que ele percebeu que só poderia resolver o problema do pecado, entregando-se completamente a Deus. Ele pediu um coração novo, ele pediu um espírito inabalável. E se nós pararmos para pensar, é isso que Deus espera de nós. Ele espera a confissão dos nossos pecados, Ele espera um arrependimento e espera um pedido insistente para que o Espírito Santo possa transformar completamente o nosso coração e nosso viver. Por conta do tempo, não tem como nós lermos algumas outras histórias, mas gostaria de citar para você alguns exemplos bíblicos que mostram como Deus tem interesse em perdoar e transformar a vida de pessoas que falharam. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 2, nós encontramos o relato de um paralítico que foi curado por Jesus Cristo. Mas ao ser curado, Jesus Cristo declarou as seguintes palavras para ele: vá e não peques mais, perdoados estão os teus pecados. E por falar nisso, comentando essa situação, gostaria de, encaminhando para o final, comentar ou citar algo que está escrito no livro Caminho a Cristo, de Ellen White. Achei interessante porque, ao estudar sobre esse tema, eu peguei um grande livro que meu pai me deu de presente quando eu estava entrando na faculdade de teologia, lá no ano de 2013. Ele pegou aquele livro que já fazia muito tempo que havia sido publicado, ele está até velho, com a capa gasta, e ele me entregou e disse o seguinte: Henrique, pegue esse livro contigo. Eu quero que durante o curso todo você use ele e sempre leve ele contigo para que você possa sempre recorrer quando você estiver em algum momento de estudo da palavra, porque eu fui muito abençoado por ele e quero que agora ele te abençoe também. Eu achei interessante porque esse livro é tão antigo que quando eu li essa citação que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu até tomei um susto, porque o nome do livro dizia o seguinte: Veredas para Cristo. Eu falei, veredas para Cristo? Aí eu lembrei, veredas, caminho. Então, deve ser Caminho a Cristo. E fui ver, e realmente era. Então, esse livro já passou por alguns nomes diferentes, né? Veredas para Cristo, Caminho para Cristo e hoje Caminho a Cristo. Se você se lembra desse nome, Veredas para Cristo, é sinal de que você é jovem há um pouquinho mais de tempo do que eu. Mas não fique tranquilo. A mensagem é igual e a mensagem é confortadora também nos dias de hoje, apesar do nome do livro ter mudado. O conteúdo não. E é um conteúdo inspirado por Deus para nos dizer o seguinte. Olha só. Ellen White diz assim: de igual modo, sois vós um pecador. Não podeis expiar vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por vós, mediante Cristo. Vós credes nessa promessa? Confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo? Tão depressa isso fazeis, Deus cumpre sua palavra para convosco. Se credes na promessa, credes que estáis perdoado e purificado, Deus supre o fato. Sois curado, exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é, se o credes. Ou seja, nós podemos ter certeza do perdão dos nossos pecados, se nós cremos firmemente que Jesus Cristo pode perdoar todos os nossos erros e transgressões. Mas o enfoque que eu gostaria de dar não é nem tanto no perdão em si, nesse momento, o fato de sentir-se perdoado, mas o que isso causa em nosso viver. Se nós cremos que nós podemos ter uma nova natureza, se nós cremos que nós podemos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós, Jesus Cristo opera para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Se você for parar para pensar, o paralítico foi curado porque ele creu que seria curado. O filho pródigo voltou para o lar e foi bem recebido porque creu que seria bem recebido. Além disso, aquela mulher adúltera que também foi perdoada por Jesus Cristo, recebeu de Jesus as seguintes palavras: vá e não peques mais. Esses 4 casos, Davi,
o paralítico, o filho pródigo e a mulher adúltera nos mostram que Deus sim pode perdoar todos os pecados, mas Deus também está interessado que nós deixemos de lado o caminho mau pelo qual nós andamos. É por isso que Jesus Cristo espera de nós uma grande transformação. Jesus Cristo hoje quer transformar a minha e a sua vida, para que nós possamos experimentar qual é a sua boa vontade. Existem mais alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, mas por conta do horário, quero reservar apenas tempo para mais um texto bíblico, e com isso encaminhamos para o final. 2 Coríntios 5,17 nos diz exatamente a maneira pela qual nós devemos viver quando nós entendemos que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Isso nos ajuda a entender exatamente a maneira que Deus espera que nós nos comportemos quando nós entendemos que nós somos pecadores e agora Ele pode nos conceder o perdão. Todos esses exemplos que eu citei foram transformados e entenderam a importância de viver em novidade de vida. Assim também nós podemos ler que no Provérbio 28, no versículo 13, nós encontramos o mesmo detalhe: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós lemos assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Completa aqui um pouquinho dizendo: todas as coisas se tornam novas quando nós estamos em Cristo Jesus. A certeza do perdão que Deus nos concede é maravilhosa, mas mais maravilhoso ainda é saber que Jesus Cristo transforma completamente o nosso viver quando nós nos colocamos em suas mãos. Quando nós entregamos a nossa vida completamente a Cristo, Ele diz que agora nós estamos libertos da culpa, agora nós estamos libertos de todos os erros, nós estamos libertos, ou melhor, das consequências que esses erros nos trouxeram. É claro que as marcas ficam, mas Jesus Cristo prometeu que um dia tudo será restaurado, todas as coisas serão feitas novas outra vez. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, você pode ler que Jesus Cristo tem um lugar preparado para todos nós, onde nós finalmente viveremos completamente livre de todas as consequências que o pecado nos trouxe. É isso que Jesus Cristo tem a nos oferecer. Ele quer perdoar o meu e o seu pecado, e Ele quer nos transformar por completo. Certa vez, ouvi uma parábola, e com essa parábola eu termino, que dizia o seguinte: em certa oportunidade, naqueles tempos do faroeste, no velho oeste americano, um homem, depois de cometer um grave crime, foi condenado à morte por enforcamento. Aquele homem, então preso por conta de todos os erros que havia cometido e de todos os seus crimes, finalmente recebeu a sua sentença: morrer de maneira pública, para mostrar para todas as pessoas que atos como aquele não se deviam cometer. Mas enquanto estava preso, aquele homem demonstrava aparentemente estar arrependido. E as pessoas da cidade que olhavam para ele começaram a sentir pena daquele homem e começaram a ver que ele estava realmente aparentando estar transformado e arrependido pelos erros que havia cometido. E então eles começaram a clamar para que aquele homem fosse liberto. Depois de um tempo, clamando, pedindo para que aquele homem fosse solto, eles receberam a informação de que apenas o governador do estado poderia dar a ele a carta que concederia o privilégio de ser perdoado e não passar pela morte por enforcamento. E então, aqueles cidadãos foram até o governador e disseram o seguinte: nós queremos que você perdoe aquele homem, nós queremos que você liberte, nós queremos que você tire ele de lá, ele parece estar arrependido. E o governador, então, atendendo os pedidos, disse o seguinte: tudo bem, eu vou lá e eu vou oferecer a oportunidade dele ser perdoado e se livrar da sentença que ele recebeu. O governador, então, pegou uma Bíblia, se vestiu a caráter como um pastor, pegou a carta que dava liberdade àquele homem e colocou dentro da Bíblia. E então se dirigiu até o local onde ele estava preso. Ao chegar lá, aquele homem entrou com a Bíblia nas mãos e disse para aquele preso que ele tinha uma mensagem que poderia mudar a vida dele. E aquele homem, então, ao ver que ele estava vestido como um pastor, ao ver que ele estava com a Bíblia nas mãos, começou a gritar para que ele sumisse dali. Começou a gritar para que ele fosse embora, ele não tinha nada a ver com Deus, ele não queria ouvir nada sobre Jesus e muito menos saber o que estava escrito naquele livro. E o governador insistia, dizendo que queria ler com ele e que dentro da Bíblia tinha algo que poderia livrar e mudar a vida dele. E aquele homem insistia, gritando para que o governador saísse o mais rápido possível dali. E vendo que o governador insistia com ele para que pudesse dar a notícia que estava escrito ali dentro, ele começou a cuspir no governador e pedindo que ele sumisse dali.
E então o governador colocou a Bíblia debaixo dos braços e saiu pela porta. Ao ver toda aquela cena, o carcereiro olhou para aquele homem e falou o seguinte: você está louco? O que é que você fez? Por que é que você tratou aquele homem daquele jeito? Ele era o governador e ele veio aqui para te dar uma carta que concederia a você a liberdade da sua sentença. Mas você acabou de mandar esse homem embora, xingando ele como podia e até mesmo cuspindo nele. E então, naquele momento, ele percebeu o tamanho da besteira que havia feito. Chegou finalmente o dia em que aquele homem pagaria pelos seus crimes. Foi colocado ali diante das pessoas, a forca preparada, e então disseram a ele que ele tinha alguns momentos para dizer as suas últimas palavras. E então aquele homem começou a falar e disse o seguinte: prestem atenção todos vocês que estão aqui hoje, principalmente vocês que são os mais jovens. Fiquem sabendo que eu não serei enforcado pelos crimes que eu cometi. Eu serei enforcado porque eu recusei a liberdade, o perdão quando ele me foi oferecido. Assim mesmo, como aquele homem recusou o perdão, existem muitos hoje que também recusam o perdão que Deus oferece. Eu quero dizer que ninguém deixará de estar no céu pelos pecados que cometeu, mas muitos deixarão de estar lá pelo perdão que um dia eles recusaram. Que nós possamos aceitar o perdão divino, viver com a certeza de que Deus nos perdoa, pedir que o Santo Espírito transforme o nosso coração e assim viver da maneira que Deus espera que vivamos. E um dia estaremos todos na eternidade, vivendo eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que Deus nos concede nessa noite é o perdão. Que todos nós possamos nos sentir confortados nesse momento, com a mensagem de um Deus que pode perdoar todas as coisas e quer nos ter lá no céu com Ele pela eternidade. Você quer aceitar o perdão divino nessa noite? Eu te convido então a colocar em pé e eu gostaria de fazer uma oração com você. Que possamos ter a certeza do perdão e da nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, Santo Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque nessa quarta-feira podemos estar aqui reunidos diante de Tua presença para louvar e exaltar o Teu santo nome e também para lembrar de mais um dos Seus atributos, o atributo do perdão que desejas conceder a cada um de nós. Eu sei que muitas vezes falhamos, os pecados deixam marcas na nossa vida. Às vezes sofremos por conta das consequências dos nossos erros, mas obrigado porque na Tua palavra o Senhor nos promete que um dia trará restauração completa ao nosso viver. Queremos aceitar o Teu perdão, queremos viver de acordo com a Tua vontade, queremos que o Senhor esteja conosco nessa noite, em todos os dias de nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite e um bom restante de semana.